Êxodo 8, a 10. O Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo, para que me sirva. Se você recusar deixá-lo ir, ferirei com rãs todos os seus territórios. O rio fervilhará de rãs, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus servos, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. E fez o Senhor segundo a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão: Estenda a sua vara e fira o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Os magos tentaram fazer o mesmo para produzir piolhos, mas não puderam. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Todavia, o coração de Faraó se endureceu. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó, diga-lhe: Deixe ir o meu povo. Se não o deixar ir, enviarei enxames de moscas sobre você e seus servos. Mas, naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde habita o meu povo, para que nela não haja moscas, para que você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. E o Senhor assim fez. Faraó chamou Moisés e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas nesta terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, deixem-nos ir caminho de 3 dias ao deserto. Faraó disse: Eu os deixarei ir, mas não vão muito longe, orem também por mim. Mas, saindo Moisés, Faraó endureceu o seu coração mais uma vez. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo. Se você recusar, a mão do Senhor virá sobre o seu gado no campo, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com peste pesadíssima. E o Senhor estabeleceu um prazo. No dia seguinte, o Senhor fez isso, e todo o gado dos egípcios morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomem punhados de cinza de um forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos de Faraó. Ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais. Eles assim fizeram, e os magos não podiam manter-se em pé diante de Moisés, por causa dos tumores. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Disse o Senhor a Moisés: Amanhã, por este tempo, farei cair chuva de pedras tão pesada como nunca houve no Egito. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Quem entre os servos de Faraó temeu a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. O Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e fogo desceu à terra. Houve chuva de pedras e fogo misturado com a chuva, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. O Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó, pois eu endureci o seu coração, para que eu pudesse manifestar estes meus sinais. Diga-lhe: Até quando você recusará humilhar-se diante de mim? Se você recusar, amanhã trarei gafanhotos aos seus territórios. Moisés estendeu a sua vara, e o vento oriental trouxe os gafanhotos. Eles cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras deixara. Faraó chamou Moisés apressadamente e disse: Pequei contra o Senhor. Orem para que ele tire de mim esta morte. O Senhor enviou um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém via um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Faraó chamou Moisés e disse: Vão, sirvam ao Senhor, fiquem somente as suas ovelhas e o seu gado.
Moisés respondeu: Você também tem de nos dar sacrifícios e holocaustos. Nenhuma unha ficará, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele disse a Moisés: Saia da minha presença. Não veja mais o meu rosto, porque, no dia em que vir o meu rosto, você morrerá. Moisés disse: Você falou bem, nunca mais verei o seu rosto. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, que está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando pelas águas, parece que é Jesus, andando pelas
águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Tão real, firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor, vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pendão.